mundiais. Não vamos decorar aqui, pessoal, quais são os climas do mundo, tá? Eu quero que vocês exercitem os climas mundiais nos exercícios que a gente vai fazer depois da aula, tá bom? Eu quero que vocês entendam como que se define os climas, como que os climas são definidos. Se vocês entenderem como que os climas são definidos, como que cada lugar ele tem uma característica climática, vocês automaticamente vão entender quais são os climas de cada região do mundo, tá bom? Bom, vamos começar aqui então. Vou pedir para que vocês usem microfone, tá? Eu não vou conseguir ver o chat aqui. Se vocês puderem me ajudar, por gentileza, vai ser muito bom. Bom, muito bem. Vamos lá. Bom, para começar aqui, né? Eu não sei se tem alguém aqui com fome, mas eu tô com fome porque eu não tomei café. E eu tô com 9 horas da manhã e eu já tô com fome, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem que ver isso aí. Tá muito certo, não. Olha só para a brincadeira que a gente vai fazer aqui. Eu quero que vocês me digam o seguinte: alguém aqui já comeu esse prato aqui chinês chamado bifum? Alguém aqui já ouviu falar? Já comeu alguma vez? Quero que vocês me digam. Por áudio, de preferência. Já que eu não Nunca consigo. comi. Eu Nunca já. comeram. Já comeu? Quem já comeu? Fala para mim. Eu. Eu? Vitória. É que eu... Vitória. E aí, Vitória, você gostou? O que você achou? Não, achei que não tem gosto de nada. E por que será que não tem gosto de nada? Não sei. Acho que por causa do complemento. Ah, por causa do complemento. Aham. Muito bem. Então você não gostou muito, né? Não muito. Nossa, eu adoro isso, gente. Lá na Feirinha da Liberdade tem um maravilhoso, muito bom. Não sei se tem ainda depois da pandemia. Agora olha esse segundo prato aqui. Alguém já comeu esse aqui? Bocumbá. Esse aí já comi. Já gostou? É bom? Eu gostei, porque eu gosto desses vegetais que vêm junto. Muito bem. Eu gosto bastante também, tá? É um prato sul-coreano, tá bom? É um arroz frito, ok? Nossa, tô com fome. E esse aqui eu acho que a maioria conhece, né? Temaki. Esse é mais popularizado aqui no Brasil. Sim? Quem aqui já comeu temaki? Eu já. Vitória. Já. Vocês gostam de temaki? Não gostam muito? Eu acho uma delícia. Acho uma delícia? Eu também gosto bastante. Bom, a gente vai começar a falar de clima de uma forma um pouco diferente, né? A gente vai falar a partir de comida, tá bom? O que esses três pratos aqui têm em comum? Vocês podem me dizer? O que eles têm em comum? Fica os países de origem são asiáticos? Muito bem, né? São de países do Extremo Oriente da Ásia. Excelente. Tem mais uma coisa em comum aí nos três pratos. Eu quero que vocês identifiquem. Arroz. Muito bem, arroz. E aí a pergunta da aula é a seguinte: por que o arroz é a base, principal ingrediente desses pratos chinês, né, coreano e japonês? Alguém tem alguma hipótese? Por que o arroz é a base desses pratos aí? Por que ele é o principal ingrediente? Por conta das plantações nesses Ah, países? verdade. Tem muita plantação de arroz na China, na Coreia do Sul e no Japão, né? Verdade, vocês têm razão. Tá bom, mas minha pergunta é, por que tem muita plantação de arroz, então, nesses países? Por que não tem plantação de batata em vez de arroz? Por que arroz? Eu acho que é por causa que o clima desses países é propício para a plantação do arroz e o ambiente. Eu acho que é isso. E o arroz se dá muito bem nesses locais. Ah, muito bem. É o clima, então, né? Tudo bem, o clima já estava subentendido, né, no título da aula. Agora eu vou deixar mais difícil a pergunta, tá? Quero ver se vocês são bons mesmo. Vocês parecem muito bons. Vamos lá, para outra pergunta. Se o clima, então, é um fator que influencia, né, no plantio, na atividade agrícola, o que o arroz precisa para ser plantado?
Que tipo de clima ele precisa para ser plantado? Que características esse clima tem que ter? Precisa chover muito? Precisa chover muito? Sim, precisa chover muito. Uhum. O que mais? Temperatura tem que ser muito alta, tem que ser baixa, tem que ser equilibrada. O que vocês acham? Alta. Tá. E esses países aí, China, Coreia do Sul e Japão, será que eles têm essas características aí de clima? É o que a gente vai ver nessa aula, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vocês têm razão. Primeiro ponto aqui. O clima, gente, ele é entendido a partir de duas coisas, tá? A primeira coisa são os elementos climáticos, ou seja, do que o clima é feito. O clima ele é feito de alguma coisa, assim como aqueles pratos, assim como um temaki é feito de alga, arroz, salmão. O clima também ele tem uma composição, ele é feito de algumas coisas. Alguém saberia me dizer do que o clima é feito? O que compõe o clima? O que compõe o clima? Quais são as variáveis do clima? Temperatura? Temperatura é uma, tá certo. Acho que o bioma influencia bastante, ou o clima influencia no bioma. O bioma, vamos usar a vegetação, que é melhor? A vegetação, ela, na verdade, ela é um fator climático, não um elemento. Vocês vão entender a diferença já já, tá? Vegetação entra como fator, não como elemento. Temperatura é elemento. Tem mais dois elementos aí. Água seria um elemento? Qual? Água? Isso. É um outro nome para essa água. Eu vou dar uma dica. Quando a gente pega uma panela com água e a gente ferve, essa água ela muda de estado, né? Ela sai do líquido e vai para o gasoso, não é isso? Isso acontece também na atmosfera. E aí eu tenho a criação das nuvens, ok? As nuvens elas vão entregar para a gente o fenômeno de chuva, né? Um lugar que chove muito é um lugar que tem qual característica climática? Um lugar que chove muito. É um lugar o quê? Alta umidade, tem alta umidade no lugar. Isso, umidade. Umidade é o segundo elemento climático. Umidade. É se o meu clima ele é seco ou ele é úmido, tá bom? E o terceiro elemento? Esse é o mais difícil. Eu acho que é os trópicos, não é? A posição que ele está do Equador. Esse elemento aí que você falou, a localização, né, das latitudes, ele entra como fator, não como elemento, tá? Ele é um fator, assim como a vegetação. O primeiro que eu não ouvi? O primeiro é temperatura, o segundo, umidade, e o terceiro? O terceiro é mais difícil mesmo. Geralmente a gente não mostra muito, a gente não fala muito sobre esse elemento. Mas eu não sei se alguém que gosta de futebol, acho que é o exemplo mais fácil. Acompanha futebol? Olha, gostar eu gosto, só não sei muito. Alguém já deve ter ouvido, acho que você já deve ter ouvido também, quando um time vai jogar num país que tem um relevo de montanhas, né, que você tem altitudes mais elevadas, existe uma diferença na composição atmosférica, né, nas moléculas de gases ali, né, que estão naquele ar. O ar é rarefeito. Isso traz uma diferença de Pressão atmosférica. Pressão atmosférica, exatamente. Tá, a pressão é o terceiro elemento climático. Então, a junção desses três elementos climáticos, que eu vou chamar aqui de PUT, tá? É só lembrar do presidente da Rússia, Putin, né? Só que você tira o in, deixa só o PUT, ok?
O put, né, são os elementos aí do clima, né? É pressão, se a pressão atmosférica ela é baixa, ela é alta. A umidade, se é seco ou se é úmido, se é molhado. Vou usar molhado porque não tá errado, tá bom? No inglês eles usam, né, wet and dry, né? Dry é seco, wet é molhado. Né? A gente pode usar também se é úmido ou se é seco, umidade. E a temperatura, né? Se é quente ou se é frio. Se a gente tiver esses três elementos aqui, a gente tem a composição do clima. Então, o clima ele é sempre definido por isso aqui, se ele é quente, frio, se ele é úmido ou se ele é seco, e se a pressão ela é alta ou ela é baixa. Tá bom? Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Muito bem. Então, Pode vamos... ocultar a barrinha que tem embaixo? Desculpa. Obrigada. Obrigado. Bom, seguindo aqui. E aí, né, tudo começa, gente, quando a gente fala de clima, tudo depende de duas coisas. O principal, gente, o principal é o sol. O sol é muito importante. Não existiria nada, nenhuma vida na Terra. Bom, acho que isso é questionável, né? Tem alguns organismos que vivem sem atividade solar. Mas não existiria vida humana se não existisse o sol, tá bom? O sol é fundamental. Radiação solar. Tudo começa com a radiação solar. E com a forma da Terra, o formato da Terra. Como vocês já sabem, tem partes na Terra que tem mais concentração de radiação e partes da Terra onde eu tenho menos concentração de radiação. Vocês já sabem disso, né? Beleza? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Quanto mais avermelhado aqui na minha imagem, mais quente. Tá? Ou seja, maior a minha concentração de radiação. Radiação é uma relação entre luminosidade e calor. Então, onde eu tenho mais radiação, eu tenho uma luminosidade maior e eu tenho um calor maior. Tá? Então, é luz e calor. Radiação é luz e calor. Tá bom? Bom, essa distribuição no planeta ela é desigual. Ok? Digam para mim, em que faixa do planeta Terra a concentração de radiação é maior? Em que faixa? Na linha do Equador. No Equador. E onde ele é menor? Nos polos. Nos polos. Perfeito. Isso aqui tem que ficar sempre na cabeça de vocês quando a gente fala de clima. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender. Distribuição de radiação. Beleza. Seguinte. Bom, como vocês já viram, né? Essa radiação ela se distribui em diferentes faixas de forma desigual. Então, aqui eu tenho uma faixa equatorial. Essa aqui é a linha do Equador. Aqui eu tenho a linha do Trópico de Câncer. Aqui a linha do Trópico de Capricórnio. Então, dentro dessas duas linhas, do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, eu tenho uma faixa tropical. Então, faixa equatorial na linha do Equador. Faixa tropical entre os trópicos. De um trópico até a linha do círculo polar, eu tenho uma faixa temperada. Por que temperada? É só você pensar na carne do churrasco. Eu só falo de comida, né? Pensa na carne do churrasco. Você não tem que temperar a carne do churrasco? Você não tem que temperar o frango para você assar? Se você coloca muito sal, você vai conseguir comer? Vai ficar horrível, né? Um negócio com muito sal. Vocês concordam? Não dá para comer. Sim. Tem muito sal. Se você não coloca sal, não coloca nada, também vai ficar ruim, vai ficar sem gosto. O que é o tempero? É o equilíbrio dos ingredientes que você usa para dar sabor no alimento. Clima temperado é um clima equilibrado. Eu tenho um bom equilíbrio entre temperaturas baixas e altas, baixa umidade e alta umidade. É esse equilíbrio que eu tenho na composição do meu clima. Tá bom? Um clima temperado. Por isso que a gente chama de clima temperado. Tá? E no extremo polo norte, polo sul, aí eu tenho aqui a minha zona polar. Tá? Oi, Igor. Oi. Desculpa, eu tava perguntando no chat um negócio, só que aí eu esqueci de tirar também no chat.
Que tem no chat? Pode falar. Não, eu já perguntei se na linha do Equador é maior a radiação ou ao contrário? É maior. Veja aqui, ó. Aqui é a densidade dessa minha radiação, né, da energia. Quanto mais avermelhado, maior. Então, na linha do Equador, tem uma concentração maior de energia solar, de radiação solar. Tá bom, obrigada. Imagina. É isso aí mesmo, gente. Me interrompam, tá? Para eu não perder nada, nenhuma dúvida de vocês. Bom, aqui só recapitulando isso, né? Essas faixas aí de latitudes, Equador, trópico, né? Que vai definir aí as zonas térmicas. E uma coisa que vai influenciar, né, um pouco nas características do clima também, não é um elemento climático e também não é um fator, mas influencia ao longo do ano, é o fato de que a Terra, né, ela sempre está em movimento, ela rotaciona em torno do seu próprio eixo e ela também completa uma volta em torno do Sol. O fato da Terra ter esse movimento de rotação e translação vai fazer com que diferentes posições, diferentes localizações, né? Se eu tiver aqui, ó, vou colocar minha seta em cima. Se eu tiver aqui nessa região aqui da América do Norte, né? Vamos supor que a América do Norte está aqui, ó, no hemisfério norte. Em determinadas épocas do ano, o meu hemisfério norte ele vai estar mais exposto à radiação solar. Em determinadas épocas do ano, esse hemisfério norte vai estar menos exposto. Notem, nessa parte aqui, ó, quer ver? Aqui o hemisfério está menos exposto. Tá? Aqui ele está mais exposto. Aqui está mais exposto e aqui está menos exposto. A diferença de exposição em relação à radiação do Sol, ao longo do ano, vai produzir aí 4 períodos, né? Que a gente conhece aí como sendo as... Quem pode me falar? Estações. As estações. Então, o que são as estações? Elas nada mais são do que uma desigualdade de concentração de radiação solar nos dois hemisférios, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Né? Então, vamos lá. Quando eu tenho um verão no hemisfério sul, a gente está caminhando agora para o verão, né? A gente está entre a primavera e o verão agora, em novembro. Significa que a gente aqui no hemisfério sul vai estar mais exposto à radiação solar do que quem estiver no hemisfério norte. Então, quando a gente está aqui no verão no hemisfério sul, a gente chama isso de solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. O que é solstício? Solstício é como se eu dissesse assim, a atividade solar no hemisfério sul, o solstício no hemisfério sul, ele é de verão, ou seja, ele é mais intenso, tá? No hemisfério sul. Se o solstício é mais intenso, então eu tenho verão, tem uma concentração maior de radiação, tá? De luz e calor. Enquanto que no hemisfério norte eu vou ter o contrário, eu vou ter um inverno, tá? Acho que alguém escreveu alguma coisa, se alguém puder ler para mim, deve ser alguma dúvida. Não, ele escreveu, a Vitória levantou a mão. Eu quero saber se o clima também tem a ver com a formação da aurora boreal. Não é o clima, é a posição do lugar onde é possível visualizar a aurora boreal. Por exemplo, o que é a aurora boreal? A aurora boreal é um fenômeno que a gente consegue observar no céu em regiões polares. Então, se eu estiver aqui, por exemplo, na Groenlândia, aqui na Groenlândia é um território que está situado numa faixa polar. O que acontece? A Terra, o núcleo da Terra, não precisam decorar isso, tá? É só para tirar a dúvida agora. O núcleo da Terra é feito de ferro e níquel, ou seja, são elementos químicos metálicos. Quando você coloca um elemento químico metálico, algum componente metálico em movimento, ele gera um campo magnético. Como o ímã. O ímã gera um campo magnético, né? Em relação de campo magnético. A Terra tem um campo magnético, que serve basicamente como um escudo da radiação solar. Essa radiação solar, ela chega... Imagina que você tem o vidro da sua casa. O vidro da sua casa é como se fosse um escudo, para te proteger um pouco da
da luminosidade, né, do calor do Sol. O campo magnético, ele é invisível, né? Ele diminui um pouco, ele reduz um pouco a intensidade dessa radiação solar. Só que o campo magnético, aqui no extremo do polo, ele é mais fraco. Ele é mais fraco. E a camada desse escudo do campo magnético, por ele ser mais fraco, ele acaba retendo um pouco aqui da radiação. E você, como você tem uma luminosidade menor do Sol e você tem uma menor proteção do campo magnético, você enxerga aquela mancha brilhante, esverdeada, roxa, que é a radiação solar. Isso é a aurora boreal. Por que boreal? Boreal significa norte, né? Boreal é norte, extremo norte. E a aurora tem a ver com a atividade solar, a luminosidade solar. E aí você consegue enxergar ela nessa faixa aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, e aí as estações, né, elas variam ao longo do ano. Então, solstício de inverno no hemisfério norte é solstício de verão no hemisfério sul. Da mesma forma, solstício de verão no hemisfério norte é solstício de inverno no hemisfério sul. Veja que o hemisfério norte, pela inclinação da Terra, ele está mais exposto à radiação solar do que o hemisfério sul. Então, ele vai reter mais radiação. Por isso que lá vai ser verão e aqui vai ser inverno. Né? E o equinócio é quando? Né? Equinócio, né? Equi tem a ver com uma distribuição um pouco mais igual de radiação. Então, eu não tenho tantas diferenças na distribuição de radiação no outono e na primavera. Então, quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul. Ou seja, eu tenho uma distribuição de radiação no planeta um pouco mais equilibrada. Assim como em setembro, onde eu tenho outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Essa distribuição da radiação ela é um pouco mais equilibrada entre os hemisférios. Por isso a gente fala equinócio. Tá? Isso aqui define as estações. Eu trouxe isso porque isso é bem importante, gente. Isso geralmente é assunto de vestibular. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Sim. Beleza. Agora, aqui está o coração da nossa aula, são os fatores climáticos. Tá? O que são os fatores climáticos? São fatores que interagem e definem o clima. O clima só existe por conta desses fatores. Tá? E o que são esses fatores? Primeiro fator, alguém comentou no começo da aula, né? A latitude. Sim, a localização latitudinal dos lugares e a sua relação com a radiação, que a gente acabou de ver, né? A quantidade de luz solar que chega no planeta. Esse é um primeiro fator climático. É um primeiro fator que vai definir o meu clima. Né? Vamos pensar comigo. Se eu estou falando aqui de radiação, notem que eu tenho uma diferença. Ó. Quanto mais azul, mais baixa a minha radiação. E quanto mais avermelhado, mais alta a minha radiação. Tá bom? Tudo bem? Bom, tudo bem. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade no Brasil, uma cidade no Sudão, uma cidade no Japão. Eu posso dizer, gente, que a localização dessas cidades aqui, dependendo onde a minha cidade está, eu tenho uma diferença na quantidade de radiação? Sim. Eu tenho uma diferença na quantidade de radiação. Então, eu preciso considerar, primeira coisa, onde que esse lugar está a partir das minhas faixas de latitude. Esse lugar está numa área equatorial? Se ele está numa área equatorial, então a tendência de radiação vai ser uma de radiação maior. Ah, não, essa área está numa área polar, então a minha radiação vai ser menor. Isso aqui vai influenciar já na característica de clima. Se isso vai influenciar na radiação, gente, que elemento do clima, ó, pressão, umidade e temperatura. Que elemento do clima vocês acham que a radiação influencia mais? Que elemento que ela vai definir?
Temperatura? Temperatura. Exatamente, temperatura. Uhum. Então, se eu tenho mais radiação, minha temperatura vai ser Maior. maior. Então, meu clima ele vai ser quente ou frio? Quente. Quente, exatamente. Agora, e se a minha radiação ela é menor, a temperatura vai ser o quê? Mais baixa ou mais alta? Mais Mais baixo. baixa. Mais baixa. Meu clima vai ser o quê? Quente ou frio? Frio. Frio. Entenderam isso? Sim. Primeiro, Eu nem acredito que eu tô estudando no ensino médio e só aprendi isso agora. é uma pena, né? Mas vamos lá, vamos para cima que vai fazer sentido para vocês. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, altitude. Quando eu falo de altitude, olha só, gente, o nome das coisas explica muito sobre o que elas são. Podem ter certeza disso. Altitude tem a ver com altura, tá bom? Altura tem a ver com altura. Tá? Em relação ao nível do mar, essa é a única diferença. Ai, não confundam a altitude com a altura. Altitude em relação ao nível do mar. Altitude é a altura em relação ao nível do mar. A altura do relevo em relação ao nível do mar. É isso. Isso é altitude. É o quão alto está em relação ao nível do mar. Bom, olha essa imagem aqui que legal. Imagine que vocês morem nesse lugar aqui. Todo mundo, a gente mora nesse bairro aqui, ó, aqui no fundo. Vocês acham que faz diferença construir uma casa aqui na montanha e construir uma casa aqui embaixo? Muito. Faz diferença? Que diferença que faz? O clima é mais frio. E a pressão É mais. também. Se o clima, se é mais frio, a pressão atmosférica é o quê? Ela é mais alta ou mais baixa? Mais baixa. É? Não, mais alta, desculpa. Mais alta, tá? Mais alta. Depois eu explico isso, tá bom? É mais alta. Olha só, a altitude ela vai influenciar. Muito bem. Quanto mais alto for o meu relevo, minha superfície, menor a minha temperatura. Quanto mais baixo, tende a ser menor a minha temperatura. Isso vai influenciar também no clima. Tanto que tem um clima que se chama tropical de montanha ou tropical de altitude. Por que tropical de altitude? Porque às vezes o país é um país super frio. Aliás, desculpa. Às vezes o país ele tem um clima mais equatorial ou um clima desértico. Só que pelo fato de ter elevações, ele muda para um clima tropical de altitude. Ou seja, a altitude ela vai diminuir um pouco a temperatura. Tá? E vai mudar um pouco a característica do clima, por conta da altitude. Tá? A altitude influencia na composição do clima. Okay? E aí, muito bem, vocês identificaram, né, os elementos climáticos. Então, quais são os elementos que a altitude vai ajudar a definir? Pressão atmosférica. Pressão. E qual outro? Temperatura. E temperatura. Então, se eu moro em parte mais alta, mais frio. Se eu moro em parte mais baixa, mais quente. Se eu moro em parte mais alta, pressão maior. Se eu moro em parte mais baixa, geralmente pressão menor. Pressão atmosférica menor. Tá? Vamos lá. Bom, olha só, de novo o nome das coisas. Terceiro fator, continentalidade e maritimidade. Gente, continentalidade, vem de que palavra isso aí? Continente. Continente, exato, é óbvio, né? E maritimidade vem do quê? Marítimo, mar. Mar. O que tem a ver isso aqui? Vamos olhar para essa paisagem? Olha essa foto aí. Vocês acham que essa foto tem uma relação maior com continentalidade ou com maritimidade? Vocês acham? Continentalidade. Por que vocês acham? Que vocês acham isso? Por que continentalidade? Não parece ser uma vegetação que fica na costa. Não parece uma vegetação que fica na costa. Bom argumento. Mas por que não parece uma vegetação que tem na costa? Por que não?
Acho que é por causa das árvores. Só olhando, não sei muito bem explicar. Não. Continua nesse caminho. Isso, por causa das árvores. Aham. E por que por causa das árvores? O que as árvores têm aí que te indicam que não tem relação com o mar? Parecem que a vegetação em si não tem muita umidade no local. Isso! Tá vendo como você sabe? Gente, geografia é uma disciplina que a gente tem que investigar. É como se a gente fosse um detetive numa cena de crime. É sério. A gente observa as coisas e a partir delas a gente faz perguntas e a gente vai chegando na resposta. É assim. Qualquer elemento visual é objeto de investigação. Geografia é isso. Perfeito, perfeito. São vegetações com características de ambientes secos. Quando eu tenho ambientes continentais, a tendência é que seja seco, tenha uma ausência de umidade. A umidade tende a ser menor. A ausência não, ela é menor. Quando eu tenho ambientes próximos ao mar, você consegue ver até uma fumaça aqui na imagem, né? Eu tenho uma umidade maior. Olha aqui as nuvens do céu. Olha o céu, olha a diferença do céu. Olha aqui o céu e olha aqui o céu. Isso aqui não é por acaso. É diferença de umidade. Exatamente. Então, quando eu tenho maritimidade, eu tenho uma baita influência da umidade. É muito úmido. O mar traz umidade. Quando eu estou numa área do interior do território, em Goiás, em Minas Gerais, Mato Grosso, é continentalidade, ele tende a ser mais seco. A Amazônia, que já foi um deserto, e o Bolsonaro está tentando transformá-lo num deserto de novo. Por quê? Porque a Amazônia está no interior do território. A maior parte da Amazônia. É uma parte que era seca. Ok? Seca. Continental. Não é próxima à costa. Por isso que se desmatar a Amazônia, ela se desertifica. Ela está numa área mais continental. Bom, tem outros fatores também que influenciam. Mas esse é um. Tudo bem? Esse fator aqui? Bom. Tudo bem. Quarto fator, massas de ar. É um fator climático super importante. Vocês vão matar a charada facinho. Tem duas cores aqui de massas de ar, não tem? Duas cores aí. O que vocês acham que significa essas cores aí? Por quê? O azul é massa de ar fria, o vermelho é massa de ar quente. Muito bom. Caramba. Muito bem, vocês estão muito bem, gente. Caramba. Tô feliz com o desempenho de vocês. Sala legal. Isso. Massa de ar fria e massa de ar quente. Agora, pergunta. Por quê? Por que umas são quentes e outras são frias? Se eu não me engano, acho que tem a ver com a localização dela e a altitude dela. A localização. A localização. Tem a ver com aquele primeiro fator lá, a localização e a radiação. Tá? E aí, vamos lá. As massas de ar frias, elas estão localizadas em que faixa do planeta? Polar e... Polar. Polar e? Temperada. Polar e temperado. Todo mundo concorda? Sim. Eu não sei muito disso, não. Tá. Ó, polar e temperada, só para relembrar você. Eu quero que você saiba disso sim, tá? Zona polar é que está próxima aos polos. Ao polo norte, ao polo sul. Zona polar. Polar. Lembra do urso polar? Sim, Que cor que ele é? ele é branco. Por que ele é branco? Aí que me ferra, hein? Ele vive em que ambiente? Ambiente frio ou quente? Frio. Frio. Ambiente frio tem o quê? Quando é muito frio? Neve. Aham. Por que o urso polar é branco? Pra caça. Aham. Para ele se camuflar nas neves e poder caçar. Para poder ficar da cor da neve, gente. É isso. Fez sentido. É isso.
Então, urso polar, então ele está nos polos, região de neve. Então, o polo é uma região quente ou fria? Fria. Muito fria. Que tem a ver com a ausência ou a baixíssima concentração de radiação. Baixíssima concentração de radiação de luz solar. Então, quando eu falo de áreas polares, por isso que é frio. Porque tem baixa concentração de radiação, de calor. Entendeu um pouquinho mais? Sim. Ótimo. Isso, muito bem. Bom, essas massas de ar, gente, vocês estão vendo que elas têm uns códigos aqui, né? Isso aqui assusta no primeiro olhar, né? Você olha para isso aqui e você fala, meu Deus, vou ter que decorar tudo isso. Não é possível. Ai, que saco. Eu sei que vocês pensam isso, porque eu pensava assim também. Mas não vai, não. É só vocês entenderem, tá? Quem entende, memoriza. Quem não entende, decora. Olha só. O M, gente. M. É só você observar as manchas aqui que tem o M. Elas se formam em que superfície? Superfície continental ou superfície marítima? Marítima. Marítima. Já matou a charada, né? O M significa o quê, então? Marítimo. É uma massa de ar marítima. Que se forma em superfícies marítimas. Tá? E o C, massa de ar que se forma em superfícies o quê? Continente. Continentais. Então, essa primeira letrinha pequena é onde se forma, se é no mar ou se é no continente. A segunda letra é em que zona ela se forma. Esse E aqui, vocês acham que significa o quê? Equador. Equador, na linha do Equador. Veja que na linha do Equador, se você traçar uma linha reta, tudo vai ser E, tá vendo? Ó, E, linha do Equador. Então, massa de ar marítima equatorial. Quais são as características dessa massa de ar, gente? Se ela se forma no mar e ela se forma na região equatorial, ela vai ser o quê? Úmida e quente. Úmida e quente. Úmida e quente. E se ela se forma aqui, ó, no continente e o P é polar? Continente polar. O que significa isso? Frio. Ela é o quê? Fria e o quê? Úmida. É úmida? No continente? Ah, agora não sei. Continentalidade e maritimidade. Continentalidade, a umidade ela é baixa ou alta? Baixa. Baixo. Vai Baixa. ser? Ah, mas faz sentido Então, isso? ela é seca, exatamente. É uma massa de ar seca. Uma massa de ar onde eu não tenho umidade alta. Eu não vou ter chuva, muita chuva aqui. Porque a massa de ar se formou no continente. Agora, e essa aqui? MP. É uma massa de ar que se formou onde? No polo. No mar e no polo. Então ela vai ter quais características? Fria e úmida. Fria e úmida. Entenderam isso? E o que é A mesmo? O A aqui é Atlântica. Aliás, perdão. Ártica, aqui. E aqui Antártica. Tá bom? Ártica e Antártica. Ah, tá bom. Que tem a ver com polo também. Tá? Tudo bem? Entenderam isso? Só que essas massas de ar, gente, elas não ficam paradinhas aqui. Elas se movimentam. Tá? Cada uma se movimenta de um jeito. E por que elas se movimentam? Se você colocar uma bolsa e você girar em torno do seu próprio eixo, igual uma bailarina, um bailarino, você vai perceber o seguinte, que a sua bolsa vai se mexer junto com você. Quando você corre, essa roupa não se mexe também? Seu vestido, não mexe? Sim. A Terra, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, a gente tem que pensar que a atmosfera não está dentro da Terra. Não tá, a atmosfera não está dentro da Terra. A atmosfera é a roupinha da Terra. É a parte externa. É a roupa. Então, se a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo, essa roupa, que é a atmosfera, essas massas de ar, elas vão se movimentar também. Então, elas se movimentam porque a Terra gira. Por isso que elas se movimentam. Tá? E elas se movimentam
e elas vão em direção aos continentes, elas saem dos continentes, tá? Vamos pegar o Brasil aqui. Vocês já assistiram Previsão do Tempo? Sim. Quando acho que a Maju já apresentou a Previsão do Tempo, né? Quando a Maju falava assim, tá chegando uma frente fria aí no sul do Brasil, que vai trazer queda nas temperaturas e aumento aí de chuvas nos próximos dias. O que é essa massa de ar fria? É essa massa aqui, ó. Essa massa, ela se desloca em direção... Massa polar? Ela é uma massa polar, ela é marítima e polar. Então, ela traz baixas temperaturas e umidade. Por isso que quando chega uma massa de ar fria no sul do Brasil, a tendência é que chova e a temperatura caia, por causa dessa massa de ar aqui. É ela que explica isso. E o movimento que ela faz, né? Só que o Brasil é um país o quê? Se a gente fosse definir o Brasil, é um país quente ou frio? Tropical. Tropical, sim. E o país tropical, ele é o quê? Ele é quente ou ele é frio? Quente. Quente. E o Brasil é um país úmido ou um país seco? O que vocês acham? Acho que por ficar bastante na costa, ele tem áreas que são bastante úmidas, mas mais pro centro do país é bem seco. Mas o que vocês acham que predomina mais no Brasil, hein? Umidade. É a umidade, certo? É a umidade. O Brasil é um país úmido e quente. Por quê? Por conta dessas duas massas de ar também. As duas massas de ar, elas influenciam muito o território brasileiro, tá? Vamos caminhando que a gente precisa fechar. Ficou claro essa ideia das massas de ar, gente? Sim, acho que sim. Tá bom. Depois dos exercícios a gente vai testando. Bom, aqui é só para exemplificar que as massas de ar se movimentam, né? E elas trazem aí mudanças de temperatura, de pressão, de umidade, tá? Massa de ar é super importante, tá? É um dos fatores aí climáticos mais importantes. Bom, relevo. Isso aqui é fácil, tá, gente? O relevo. O que é o relevo? O relevo, ele pode ser uma barreira geográfica, tá? Como assim uma barreira? Bom, se eu tenho aqui uma área que eu tenho grande concentração de umidade, eu tenho, então, muita água, né, muita chuva, e eu tenho uma montanha, essa montanha ela vai impedir a passagem dessa umidade para outras áreas, de modo que eu vou ter uma área onde eu vou concentrar a umidade, uma área onde eu vou concentrar as chuvas, e uma área onde eu vou ter mais seca, né? Essa umidade, eu ia espirrar. Essa umidade ela não vai passar para o outro lado. Então o relevo ele funciona às vezes como uma barreira, né? Que impede a circulação das massas de ar. Então se essa massa de ar aqui, ela tenta chegar, né? Por exemplo, o Planalto da Borborema, né? Aqui no Nordeste. O Planalto é um relevo elevado que funciona como barreira e impede a chegada dessa massa de ar quente e úmida, e aí a umidade ela fica retida no litoral. Então, quando você vai para o Nordeste, o litoral nordestino chove demais. Só que no interior do território, não chove muito por conta da barreira do Planalto. E aí o relevo é um fator climático também. Ele pode reter a umidade de um lado e do outro impede a passagem dela. Tudo bem? Esse é o papel do relevo. Funcionar como uma barreira. Tá bom? Tá bom. Vou passar para o último. Por fim, a vegetação. Vegetação também é um fator climático, né? No começo da aula alguém falou vegetação, né? Bioma. Não lembro quem foi que falou. Falaram bioma. A vegetação, A vegetação, aqui a floresta amazônica, ela tem um papel em um elemento climático fundamental. Que elemento climático seria esse, vocês acham? Pressão, temperatura ou umidade? Umidade? Umidade. Por quê? Porque as plantas, as árvores, elas emitem
para a atmosfera, elas enviam para a atmosfera água. E essa água que vai virar, né, nuvens, né, grandes extensões de nuvens, vão formando rios superiores, né? Na Amazônia, a Amazônia não é só importante por conta das árvores que tem ali, das espécies de vegetais e animais. Ela é importante também por conta do clima. Ela interfere na quantidade de umidade que tem na atmosfera, e porque ela fornece água, umidade para a atmosfera. Por isso que na Amazônia praticamente chove todos os dias. Isso aqui é uma foto da Amazônia, no final da tarde. Todo final de tarde na Amazônia geralmente chove. Por quê? Porque a floresta emite essa umidade, né? E aí, se você desmata a Amazônia, você também acaba com essa quantidade de umidade, que não fica concentrada só na Amazônia. A Amazônia, ela cria uma massa de ar que se desloca em direção ao Pantanal e também aqui no estado de São Paulo. As nuvens que estão na Amazônia se deslocam até aqui onde nós estamos. Então, se começar a chover menos em São Paulo, isso tem a ver com o desmatamento da Amazônia. Para vocês verem o quanto que é perigoso ter alguém na presidência da República e um grupo que defende o agronegócio a qualquer custo. Isso causa grandes mudanças climáticas. Tá? Tudo bem? Isso interfere. Professor, quando teve aquela queima lá na Amazônia, no Pantanal, e teve um dia que São Paulo ficou tudo escura, foi por causa das massas de ar que trouxeram as coisas? Exatamente, perfeito. Foram as massas de ar. É exatamente isso. Aquela fuligem, foi tanta fuligem, aquilo foi para a atmosfera, e a Terra está girando, a massa de ar se movimenta e traz consigo essa quantidade de fuligem. Foi isso. Trouxe para cá. Só para resumir, tipo, a localização e a radiação é a temperatura que define muito. A altitude é a pressão e a temperatura. Aí a continentalidade e a maritimidade é a umidade também. Aí a vegetação é a umidade. E o relevo é o que mesmo? O relevo, umidade. Umidade também. Tá umidade bom. E a também. massa de ar também, né? A massa de ar, ela vai ser os três. A massa de ar, ela vai trazer... porque a massa de ar, ela é quente e úmida, ou ela é seca e úmida, ou ela é seca e fria. Varia, né? É fria e úmida. Ela tem uma relação tanto de temperatura, quanto de umidade e também de pressão. Porque onde eu tenho uma concentração de ar frio, o ar frio, ele tende a ser mais pesado. Por ele ser mais pesado, ele aumenta a sua pressão. A pressão atmosférica é maior. Quando o ar é quente, ele é mais leve. Se ele é mais leve, a pressão é menor. Entendeu? Tá, e quanto menor a temperatura, maior a pressão. Exatamente. Ar frio é mais pesado. Ar quente é mais leve. Sabe como a gente vê isso? Pra gente fechar a aula? Alguém que já viu neblina? De manhã? Sim. Ou na entrada, né? Sim. Por que neblina aparece só de manhã? Porque durante a noite, a madrugada é mais fria do que o dia, concordam? Sim. Na madrugada, o ar ele fica mais frio. Esse ar frio ele é mais pesado, então ele desce. Quando começa a amanhecer e o ar começa a esquentar por conta da radiação do sol, esse ar começa a subir. E esse ar que estava concentrado, ele começa a subir e forma aquela fumaça que você vê no chão. Com o passar da manhã, essa fumaça vai se dissipando. Por quê? Porque esse ar pesado esquenta e sobe. É por isso. É a pressão. Isso tem a ver também com incidência de infarto. A maior parte dos infartos são de manhã, logo cedo, ou na madrugada, por conta da pressão. Doido isso, né? Pressão atmosférica, que tem a ver com a pressão, que interfere na pressão arterial também. Bom, e aí, eu trouxe aqui no final algumas classificações climáticas, só que a gente vai fazer isso nos exercícios, tá bom? O que tinha que ficar para vocês, e a pergunta da aula também, a gente resolve no exercício, tá? Eu trouxe a pergunta para vocês pensarem
que para eu entender o clima, eu preciso relacionar tudo isso, tá bom? Bom, aqui a questão de clima e tempo é só uma diferença de conceito, tá? Para vocês nunca esquecerem isso. No exercício eu vou especificar isso para vocês. E por hoje é isso, gente. Muito obrigada pela aula.